Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais e primeiras notícias desta semana. Hoje, segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024, eu trago para vocês as notícias do Mengão queridão. Quer ver só? Por exemplo, como que o Flamengo vem para esse jogo contra o Fluminense? Vocês sabiam que o Flamengo tem o jogador mais completo das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 sul-americanas? Não. Vou explicar tintim por tintim para vocês. A situação do Nicolás de la Cruz. Ontem à noite, a informação era de que ele preocupava. E agora? Como que ficou a situação do Nicolás de la Cruz? Vai poder ir para o jogo do Uruguai? Melhorou? Piorou? Qual é a situação do meia rubro-negro? O Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ainda há chances de alcançar o líder Botafogo com 9 pontos à frente do Mengão queridão? Como que tá a rotina de treinos do Felipe Luiz junto com o elenco rubro-negro? E na seleção brasileira? Fabrício Bruno finalmente será titular contra o Peru na partida que vai acontecer amanhã? E o Gerson? Tá voando nos treinos da seleção ou tá passando despercebido por lá? Pois é, nação. Tudo isso nós vamos falar com vocês com o máximo de critério nas informações que a gente vai passar, explicando para vocês como que o Flamengo vai seguir daqui para frente para poder tomar tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa do Brasil. Aliás, eu venho falando para vocês sobre o Match Day há muito tempo. Match Day é uma rúbrica que existe no planejamento orçamentário do Flamengo que está em déficit, ou seja, deixou de arrecadar aquilo que era previsto em 10 milhões de reais. O Flamengo tem até o final da temporada para arrumar 10 milhões de reais em Match Day, que são receitas no dia do jogo para poder superar, suplantar ou até mesmo atender, no mínimo na tábua da beirada ali, a rúbrica Match Day. Cada rúbrica dessa compõe o planejamento orçamentário. E se a gente não alcançar aquilo que foi estipulado no final do ano, as nossas receitas versus as nossas despesas vão gerar um resultado bem abaixo daquilo que era esperado. Vocês sabem, temos um estádio para construir, temos uma série de coisas para fazer, tem o Mundial de Clubes no ano que vem, precisamos reformular a equipe, reforçar a equipe, jogadores como Davi Luiz não deve permanecer no elenco do Flamengo, então nós vamos precisar melhorar o elenco, Fabrício Bruno, Wesley também podem sair, ou seja, a gente precisa ter bastante dinheiro para podermos montar uma equipe competitiva para a gente não passar vergonha no Mundial de Clubes e ainda poder seguir competitivo em todas as outras competições do ano. Bom, tudo isso eu vou explicar para vocês como está acontecendo, como o Flamengo pode superar e como o Flamengo tem que superar para poder chegar vivo e bem vivo no ano que vem. Dessa vez, nós não falaremos de política nesse vídeo, graças a Deus. Até que, enfim, nós vamos falar de Mengão queridão em campo e só isso. Por isso, eu já começo dando aquela dica legal para vocês sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você pode se resolver financeiramente, deixando de lado toda aquela problemática que você tem com relação a dívidas, despesas, contas para pagar ou até mesmo a troca de carro, aquela viagem, não interessa como que você vai utilizar a grana que você conseguir com a Mais Ágil. O importante é você não ficar preocupado. Clica no link que está na descrição desse vídeo também no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil que vai te ajudar a resgatar o seu FGTS, que é uma grana que está lá para você mesmo, valeu? Então, usem a Mais Ágil, porque eu confio, por isso eu recomendo. Na Mais Ágil, a gente confia. Bom, vamos começar a falar de Mengão queridão agora que eu tô ansioso, porque nessa data FIFA o Felipe Luiz aproveitou o máximo possível do elenco rubro-negro. Lembra que eu falei para vocês que o Felipe Luiz estava treinando não em 2 períodos, mas em 2 etapas? Pois é, geralmente, pessoal, um treino no Flamengo, ele dura ali de 1h30 a 2h30. Foi assim com o Tite e com outros antes de Tite. Com o Felipe Luiz, os treinos estão levando de 3 a 3h30. Mas não é só academia e campo, não. O Felipe Luiz sempre reúne a equipe antes de fazer os trabalhos físicos e táticos no auditório, no Ninho do Urubu, para poder mostrá-los como eles estão jogando, os acertos e os erros da nossa equipe e também como os adversários jogam.
Assim, os jogadores tomam ciência do que eles precisam fazer dentro de campo. Já no campo, ele coloca em prática tudo aquilo que ele falou nos vídeos, posicionando os jogadores de maneira diferente, dependendo do jogo que a gente for jogar. Nessa data FIFA, ele pôde fazer um trabalho muito mais amplo, muito mais focado nos próximos jogos que o Flamengo vai ter, porque afinal de contas foi uma mini pré-temporada. Uma mini pré-temporada de 7 dias, que poderia ter sido uma mini pré-temporada de 12 dias, mas o Felipe preferiu intercalar os treinos com folga para os jogadores. Por exemplo, ontem o time não treinou, estava de folga. Hoje, de manhã, a equipe retorna ao Ninho do Urubu para continuar os preparativos para os próximos jogos que são determinantes para o Flamengo na temporada. A gente vai ter o jogo contra o Fluminense daqui a 3 dias. Graças, nossa, como é bom falar que daqui a 3 dias tem jogo do Flamengo, né? E depois a gente vai ter o jogo contra o Corinthians daqui a 20 dias. E essa data FIFA ela foi importante para o Felipe Luiz poder recuperar alguns jogadores, como Wesley, Alexandro e também o Michael. Todos eles treinando muito bem em altíssimo nível. Michael e Carlos Alcaraz vêm se destacando nos treinos do técnico Felipe Luiz. Mas é aquilo que vocês escreveram aqui nos comentários. Jogo é jogo, treino é treino. Esperamos que o Michael, que já deu muitos bons frutos para o Flamengo esse ano, marcando 2 gols, sofrendo penalidade em jogo que definiu a vitória do Flamengo, e o Charles Alcaraz, que se apresentou muito bem contra o Corinthians, lá em Itaquera, quando nós perdemos e ele até foi expulso. Esperamos que esses 2 jogadores tenham a vitalidade que a gente precisa para poder nos ajudar daqui para frente, porque o banco de reservas vai ser fundamental para o Mengão conseguir tanto conquistar o Campeonato Brasileiro quanto a Copa do Brasil. No caso do Campeonato Brasileiro, nós estamos a 9 pontos atrás do líder Botafogo, que vem muito bem no campeonato, não vem tropeçando, e esse é o principal problema. Mas nessa rodada agora, nós temos o Botafogo com 60 pontos, enfrentando a equipe do Criciúma, em casa. O Criciúma é uma daquelas equipes muito irregulares no Campeonato Brasileiro, não acho que o Botafogo terá dificuldade para batê-los, não. Nessa rodada, dificilmente o Flamengo vai conseguir tirar pontos nessa vantagem de 9 pontos que o Botafogo vai ter. Na segunda colocação do campeonato, nós temos o Palmeiras, com 57 pontos, 6 pontos a mais que o Flamengo. O Palmeiras vai a Caxias do Sul enfrentar a equipe do Juventude. Esse jogo é espinhento para o Palmeiras, se o Juventude fizer contra o Palmeiras o que ele vem fazendo contra todas as equipes que vão lá no Alfredo Jaconi, se impor. Só para vocês terem uma ideia, o Juventude venceu todas as equipes do Rio de Janeiro jogando no Alfredo Jaconi, seu estádio. Se isso acontecer, o Flamengo pode, vencendo o Fluminense, diminuir bastante a diferença para o Palmeiras. Cai para 1 pontinho só. O Fortaleza recebe o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é uma equipe que, assim como o Flamengo, terá a semifinal da Copa do Brasil. Eles vão enfrentar o Vasco. Eles jogam lá no Ceará. E com certeza vão levar uma equipe mista para lá, o que ainda assim pode possibilitar o Atlético uma vitória, porque tem um elenco muito forte. Se o Atlético ganha do Fortaleza, o Flamengo fica a 1 pontinho do Fortaleza, com 54 pontos, a 3 pontinhos do Palmeiras, 57 contra 54, e se acontecer um milagre do Criciúma vencer o Botafogo fora de casa, a gente derruba essa diferença aí para 6 pontos. A esperança é a última que morre e a gente tem que torcer muito para que os times que estão à nossa frente tropecem. E aí eu pergunto para vocês, vocês acreditam que o Botafogo possa vir a perder para o Juventude jogando para o Criciúma, jogando em casa? Que o Palmeiras, fora de casa, possa perder para o Juventude? E que o Atlético Mineiro, todo remendado, possa vencer o Fortaleza lá no Ceará? Coloquem aqui nos comentários para eu saber a opinião de vocês, nação. Bom, o Flamengo passa por um momento muito delicado, desportivamente falando, vocês sabem. Esse ano nós não conseguimos atingir nenhuma das grandes metas que a gente tinha, que era chegar à vice-colocação do Campeonato Brasileiro, ainda dá tempo, mas não vamos conseguir mais chegar às semifinais da Libertadores América. Assim como no ano passado, sem grandes títulos, acaba-se que o caixa do Flamengo, que é um só, pode ficar comprometido no final do ano. O que eu quero dizer com o caixa do Flamengo ser um só? É só um caixa e no final das contas é só um resultado, mas ele é subdividido em várias rúbricas lá dentro.
Então, uma das rúbricas, por exemplo, a rúbrica do Match Day, ela está deficitária em 10 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo daqui para o final do ano tem que dar um jeito de conseguir 10 milhões de reais para que essa rúbrica, a rúbrica do dia do jogo, não fique no vermelho, não fique negativa. É claro, existem outras rúbricas dentro do caixa e algumas rúbricas superaram a expectativa. Como é um caixa só, com um resultado só, uma rúbrica acaba ajudando a outra. Aquela que teve melhor desempenho financeiro, por exemplo, estava previsto 5 milhões numa rúbrica e entrou 10. Esses 5 milhões a mais acabam suplantando a rúbrica, por exemplo, do Match Day, que ainda faltam 10 milhões. No final das contas, o Flamengo não vai fechar o ano de 2024 no vermelho, mas pode fechar o resultado com uma receita de superávit menor do que a que era prevista. E isso impacta direto na composição do projeto para o estádio mais lá na frente. Não há ainda uma receita nova para o projeto estádio. Então, o Flamengo só vai poder tocar a questão do estádio quando tiver a receita do próximo ano, o superávit do próximo ano definido, para saber quanto e quando vai poder usar essa grana de superávit para poder tocar o estádio. Então, tudo está interligado, pessoal. O Flamengo, por exemplo, no primeiro jogo contra o Corinthians, não conseguiu arrecadar tudo aquilo que precisava. Muitos de vocês vão dizer que é porque o preço do ingresso estava muito alto. É verdade, mas todas as vezes que o Flamengo chega numa semifinal, o Flamengo onera o valor dos ingressos, joga os ingressos lá para cima. Todo ano é assim. E todo ano a torcida rubro-negra compra a ideia. Mas esse ano foi diferente porque o time não estava correspondendo e a torcida já está meio amargurada pelo que aconteceu em 2023. Então, a torcida preferiu guardar o seu rico dinheirinho a investir numa semifinal de Copa do Brasil, até porque foi o primeiro jogo do Felipe Luiz. Todo mundo estava esperando que o Flamengo se apresentasse como estava se apresentando com o Tite e, de repente, tomasse uma sova dentro de casa do Corinthians. Então a torcida não apostou no Flamengo, o que fez a renda de Match Day cair mais ainda. O Flamengo ainda não está a ponto de passar por problemas financeiros, mas 2 anos sem resultados expressivos pode sim comprometer o ano de 2025 nas expectativas que essa gestão e que outras gestões, que pode assumir depois da eleição no final do ano, tinha para, por exemplo, a relação de construção do estádio. O BAP fala muito de uma coisa, né? Que o estádio não pode ser prioridade em cima do desempenho desportivo. Ou seja, prioridade total para o desempenho desportivo do Flamengo. Se tiver na gestão do BAP que investir em jogadores, que gastar dinheiro com o elenco para ter um elenco mais forte, para podermos ganhar títulos, é isso que ele vai fazer. E vai deixar a questão do estádio para quando o Flamengo tiver dinheiro para construir o estádio. Já na gestão de Rodolfo Landim e do Rodrigo Dunge Abranches, a prioridade é o estádio. E aí a performance desportiva pode acabar ficando em segundo plano. Ou seja, acontecer da gente tocar o estádio, construir o estádio e não ter o resultado desportivo desejado pela nação rubro-negra, deixando de ganhar títulos por mais anos. Aconteceu isso com o São Paulo, que ficou 17 anos sem ganhar um título de expressão, e com o Corinthians também, que quando começou a construir o estádio era campeão do mundo. E de lá para cá, até rebaixamento teve. Então, as duas coisas têm que andar equilibradas para que a gente possa construir o estádio e continuar tendo resultado desportivo dentro de campo. A rúbrica do Match Day dificilmente deve alcançar aquilo que foi pré-definido no planejamento orçamentário. Mas o Flamengo deve se aproximar bastante disso, principalmente se a gente conseguir vencer o Corinthians e passar para a final da Copa do Brasil. Aí eu tenho certeza absoluta que a gente não só iguala a expectativa do Match Day, como talvez até supere o Match Day. E se campeão formos da Copa do Brasil, a grana preta que entra dessa competição acaba ajudando o Flamengo a superar as expectativas financeiras no resultado final, que, como eu falei para vocês, é um único caixa subdividido em várias rúbricas. Nação, comenta, compartilha e dá o seu joinha. Deixa o seu like aí no nosso canal. Nos ajude chamando pelo menos um amigo seus para se inscrever aqui no nosso canal. Aquele amigo meio distraidão, que não está muito ligado nas notícias do Flamengo, pois é, convida ele para vir para o nosso canal para se inscrever. E é claro,
Se você quiser nos ajudar mais diretamente na parte financeira, clique no link que está abaixo do link da Mais Ágil e torne-se membro VVP. Ou então, clica aí no botãozinho Seja Membro. Por apenas R$ 1,99 você vai nos ajudar a permanecermos aqui no YouTube por mais tempo, mantendo a nossa infraestrutura e mantendo a nossa linha editorial, que é a de trazer a verdade, doa quem doer, mesmo que doem em nós mesmos. R$ 1,99 não pesa no seu orçamento, mas se todos trabalharmos juntos, vai fazer com que o canal fique aqui por muito tempo. Além do que, você vai concorrer a Manto Sagrado Oficial, a Manto Sagrado Retrô e brindes e prêmios que nós vamos sortear para todos os membros. Olha, espia só, se você é um membro VVP e quer entrar no nosso clube de membros do WhatsApp, clica na guia Comunidade, que está aí no seu YouTube, e rola as postagens lá, que o link para você entrar no nosso clube de membros no WhatsApp está lá. É só clicar e ser parte do nosso clube de membros no WhatsApp, onde a gente vai conversar diariamente sobre o que está acontecendo no Mengão Queridão. Valeu? Nação, é o seguinte, vocês sabiam que o Flamengo tem o mais completo jogador das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, as sul-americanas? Não? Pois é, o Flamengo tem. Ele é mais completo pelos números que tem do que Messi, ele é mais completo pelos números que tem do que o Neymar, ele é mais completo pelos números que tem do que o Rodrigo. Eu estou falando de Nicolás de la Cruz, gente. O Nicolás de la Cruz é simplesmente o vice-artilheiro das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Ele tem 3 gols, atrás apenas do seu compatriota Darwin Núñez, com 4 gols. Ele também é o jogador que mais deu assistência nessas eliminatórias, com 3 assistências. E é o jogador com mais participação em gols, com 6. Esses números todos à frente de nomes como Messi, Neymar, Rodrigo, Vinícius Júnior, entre outros grandes jogadores sul-americanos da competição. Acontece que o Nicolás de la Cruz vem sofrendo com lesões do segundo semestre para cá e não tem conseguido demonstrar o futebol que a gente sabe que ele tem capacidade de mostrar dentro de campo. Ontem, inclusive, ele era dúvida do técnico Marcelo Bielsa para o jogo que vai acontecer nos próximos dias contra o Equador. Mas, na tardinha de ontem, quando o Uruguai foi treinar, Nicolás de la Cruz desceu para o treinamento e, graças a Deus, treinou sem nenhum problema. Treinou sem sentir dores e está à disposição do Marcelo Bielsa para o jogo contra o Equador, que vai ter lá o Gonzalo Plata. Tomara que ele volte para o Flamengo tão bem quanto ele se apresentou ontem no treino da seleção do Uruguai e possa nos ajudar aí no jogo contra o Fluminense ou, quem sabe, no jogo contra o Corinthians. Poupa contra o Fluminense para jogar contra o Corinthians. O que vocês acham? Estão animados para essa reta final de temporada? A partir de agora não tem intervalo mais não, gente. A partir do dia 17 é pá e bola. É o tempo todo. Brasileiro, Copa do Brasil. Brasileiro, Copa do Brasil. Como tá a expectativa de vocês? Conta pra mim aqui. Curta, comenta, compartilha. Se torne membro VVP. Chama aquele seu amigo pra se inscrever aqui. Eu volto ao longo do dia com mais informações do Mengão Queridão. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.